Vamos lá agora fazendo esse vídeo, resolvendo 26 exercícios, tudo misturado agora sobre a análise sintática do período simples. Não tem nada de período composto aqui, tá? E eu já adiantei algumas coisas, como por exemplo colocar aqui no número 1, número 2, número 3 e assim por diante. Eu coloquei a função de cada coisa, né, para ficar mais fácil para a gente identificar, para não ficar digitando tudo. Vou ter que digitar bastante coisa, mas já está adiantado aqui o processo. Lembre-se sempre de que o sujeito será sublinhado e o predicado ficará em negrito e itálico, tá certo? Eu vou fazer um vídeo mais abreviado, eu vou andar um pouco mais rápido, para não ficar muito extenso o vídeo, muito cansativo, tanto para mim quanto para você. Tá bom? Então vamos lá. Preciso de ajuda. Quem é que precisa? Eu. Sujeito oculto. O sujeito oculto agora eu vou trabalhar de duas maneiras contigo. Outras duas maneiras, né? Eu vou trabalhar com sujeito oculto. As outras duas maneiras são sujeito desinencial, ou sujeito elíptico, que quer dizer a mesma coisa. Elíptico quer dizer que é oculto, desinencial quer dizer oculto, e os três querem dizer a mesma coisa. Sujeito oculto, desinencial, elíptico quer dizer a mesma coisa, quer dizer que o sujeito está escondido atrás do verbo. Então tá atrás do verbo. Bacana? Transitividade. É um verbo significativo ou verbo de ligação? Verbo significativo. Desse verbo significativo, qual que a transitividade dele? Quem precisa de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Tem objeto? Sim. Se ele é verbo transitivo indireto, ele vai precisar de um objeto indireto. Eu vou colocar lá em cima, então, que esse aqui é todo predicado. O predicado vai ficar em negrito e itálico. Eu vou classificar esse predicado. Que tipo de predicado que é? Um verbo transitivo indireto e não tem predicativo do sujeito, o predicado é verbal. Ok? Resolvido o número 1, vamos para o número 2. Eu a encontrei no quarto. Quem é que a encontrei no quarto? Eu, sujeito simples. Transitividade, esse é um verbo de ligação ou verbo significativo? Ele é um verbo significativo. Então, qual é a transitividade dele? Ele tem trânsito ou não tem trânsito? Quem encontra? Encontra alguém. Encontrei quem? Ela. Então, verbo transitivo direto. Tem objeto? Tem. Tem um objeto a, que é um objeto direto. Ah, nesse aqui eu não coloquei não, olha. Esse aqui é de ajuda. Desculpa. Vamos lá resolver isso aqui. Então, esse objeto direto a, que ele está no lugar de ela. E agora sobrou aquele negócio ali no quarto. Eu vou ter que dar um enter aqui e colocar. Adjunto adverbial de lugar. No quarto é invariável. Como é que eu faço? Eu a encontrei no quarto, eu o encontrei no quarto, eu vos encontrei no quarto. Entendeu? Então eu posso encontrar quem eu quiser no quarto. Como o quarto não varia, a expressão no quarto não varia, é um adjunto adverbial. Então o predicado, vamos lá, é um verbo transitivo direto e eu não tenho qualidade para o sujeito. Predicado verbal. Então vamos separar aqui, negrito e itálico, e o eu vai ficar sublinhado, que é o sujeito. Tá? Foi isso que eu combinei? Sublinhado, negrito e itálico. Ok, isso mesmo. Então tá aí a número 2. Beleza? Número 3. Eu lhe pagarei um sorvete. Quem é que lhe pagarei um sorvete? Eu. Já vou colocar aqui, ó, sujeito. Sujeito eu, classificando simples. Transitividade. Trata-se de um verbo de ligação ou um verbo significativo? Verbo significativo. Esse verbo significativo ele tem transitividade? Ele exige trânsito? Ora, quem paga, paga alguma coisa. Ele pagou o quê? Então, verbo transitivo direto. Peraí, mas tem mais um detalhe. Ele pagou um sorvete a ele. Eu pagarei um sorvete a ele. Então, eu vou ter um verbo transitivo direto e indireto. Objetos. Vamos colocar por parte, então. Um sorvete, objeto direto. Separo.
E lhe é o objeto indireto. Qual é a preposição desse lhe? Está claro aqui, ó, a ele, ao ai. Então, objeto indireto, preposicionado. Então, o verbo se torna verbo transitivo, direto e indireto. Predicado. Tem o verbo significativo, o verbo de ligação? Só o verbo significativo. Tem alguma coisa que fala do sujeito? Não. Então, predicado verbal. Então, esse pedaço aqui vai levar o negrito e vai levar o itálico, que é o predicado. Número 4. João me viu na escola. Sujeito simples. João. Vamos colocar ele aqui também, né? Que é o sujeito, que sobrou é predicado. Me viu na escola. Transitividade. Quem vê, vê alguém. Viu quem? Eu. Eu não vou colocar João viu mim e nem João me viu. Então, João me viu na escola. Então, transitividade. Quem vê, vê alguma coisa. Viu quem? Eu. Nessa situação, ele se tornou me. Então, é um verbo de ligação ou verbo significativo? Verbo significativo. Qual que é a transitividade dele? Quem vê, vê alguém. Viu quem? Eu. Verbo transitivo direto. Que vai gerar... Não, esse aqui embaixo que eu vou colocar. Objeto direto, me. Esse me está no lugar do eu. Ele viu eu. Predicado. Ah, mas tem um lancezinho ali que eu tenho que colocar. Adjunto adverbial. Onde? Na escola. Quando você pergunta onde, cara, você já pode partir para o adjunto adverbial. Porque isso é lugar, tá? Onde, quando, você pode partir já para adjunto adverbial, que isso não tem erro. Adjunto adverbial. Na escola. Predicado. Tem verbo de ligação? Não. Tem alguma qualidade para o sujeito? Também não. Predicado verbal. Beleza? Número 5. João me telefonou. Cuidado com esse aqui, tá? Sujeito. Quem é que me telefonou? João. Como é que eu estou colocando? Sublinhado. Sobrou o predicado, negrito itálico. Sujeito. João. Simples. Sujeito simples. Transitividade. Vamos embora. É verbo de ligação ou verbo significativo? Verbo significativo. Ele tem trânsito. Quem telefona? Telefona a alguém. Telefonou a quem? Verbo transitivo indireto, porque tem a pergunta a quem. E a quem é preposicionado. Tem objeto? Sim. Objeto indireto. Me. A quem? A mim. Ok? João me telefonou, me aqui agora se torna um objeto indireto. Aí você fala, mas no exemplo anterior, cara, análise sintática, você analisa a oração que está sendo feita em questão. Você não fica olhando para cima ou para baixo. Cada oração é um raciocínio. Cada período tem uma lógica. Então não comece a associar uma coisa a outra. O único termo que você pode associar, que eu recomendo que você faça essa associação de ideias, é o adjunto adverbial. Tirando ele, o resto você precisa pensar, independente de uma oração a outra. Tá? Predicado. Me telefonou. Tem alguma qualidade para o predicado? Desculpa, tem alguma qualidade para o sujeito? Não. O verbo é de ligação? Também não. Então, esse aqui é um predicado verbal. Beleza? Bora. 6. Abrir os braços. Quem é que abrir? Eu. Opa, cuidado. Esse eu está atrás do abrir. Então, o sujeito é oculto ou desinencial ou elíptico. Ah, cara, que você está falando isso agora. Por que você não falou isso antes? Eu não falei para não te apavorar. Elíptico. Né? Como esse curso nosso ele vai gradativamente avançando, então não tem a menor necessidade de correria. Então tá aí, ó. Ele é oculto, desinencial, elíptico, todos os três querem dizer a mesma coisa, eles falam que o sujeito está atrás do verbo. Transitividade, esse verbo é significativo ou verbo de ligação? Verbo significativo. Quem abre, abre alguma coisa. Abriu o quê? Verbo transitivo direto. Tem objeto? Sim, objeto direto. Qual? Os braços. Esse predicado, o verbo de ligação é o verbo significativo? Verbo significativo. Tem alguma qualidade para o sujeito? Não. Tem alguma qualidade para o objeto? Também não. Então, predicado verbal. Posso sublinhar o sujeito aqui? De jeito nenhum.
Eu posso destacar apenas o predicado. Então vai lá, negrito e itálico. Deixa eu ver se eu estou seguindo certinho. Seguindo certinho. Bora. Número 7. Deixa eu passar esse 7 aqui para baixo, para dar espaço para gente. Eu tomando surra do Word, que eu detesto esse programa e não sei mexer nessa tranqueira. Epa! Volta aqui. 7. Espero na minha festa. Quem é que espero na minha festa? Eu. Qual que o sujeito vai ser? Oculto, desinicial ou elíptico. Transitividade. Quem espera, espera alguém. Você está esperando quem? Ó, o outro camarada ali, ele. Eu espero você. Então é verbo significativo ou verbo de ligação? Verbo significativo. Esse verbo significativo, ele precisa de complemento? Sim. Quem espera, espera alguém. Esperou quem? O. Então é verbo transitivo direto. Tem objeto direto? Sim. O. Objeto direto. Ele tem a função de ele, você. Tá? Predicado é o que sobrou. Sobrou tudo, né? Que eu não posso tirar o sujeito é escondido, ele está oculto, ele está desinicial, ele está elíptico, então sobrou tudo. Então é tudo isso aqui, ó. É o predicado. Tá? Verbo significativo ou verbo de ligação? Verbo significativo. Ele tem qualidade para o sujeito? Não. Tem qualidade para o objeto? Não. Predicado verbal. Tá tudo dando verbal esse negócio. Tá rápido? Depois você volta a fita aí e assiste outra vez. Tem que andar rápido, tem coisa demais para fazer, e senão o vídeo vai ficar pesado. Unimos o útil ao agradável. E esse aqui, hein, cara? Esse aqui é difícil, esse, hein, cara? Quem é que unimos? Nós. Onde é que está esse nós? Atrás do verbo. Sujeito oculto, desinicial ou elíptico. O que é isso? Quer dizer que o sujeito está escondido atrás do verbo. Elíptico e desinicial é a mesma coisa de oculto. Beleza? Transitividade. Esse verbo é verbo de ligação ou verbo significativo? Verbo significativo. Bora. Quem une alguma coisa a outra. Senão não é união. Entendeu esse verbo? Repetindo. Quem une algo a um outro algo. Senão não é união. Você só vai ter uma ponte se você tiver dois lados. Você só vai ter união se você conseguir unir duas coisas. Senão não é união. Então aqui, olha. Quem une alguma coisa. Unir o quê? Verbo transitivo direto. A que? Verbo transitivo indireto. Então, verbo transitivo direto e indireto. Objeto, se explicando. O útil. Objeto direto. Espaço. Ao agradável. Objeto indireto. Beleza? Então a transitividade lá em cima ficou verbo transitivo direto e indireto. Predicado, vou poder sublinhar alguma coisa aqui? Somente o predicado, porque o sujeito eu não posso mexer nele, ele está oculto. Então, predicado. Tem alguma qualidade para o objeto? Não. O verbo é significativo? Sim. Tem alguma qualidade para o sujeito? Não. Então, esse predicado é verbal. Se você não está entendendo o que eu estou falando, você tem que recorrer à aula 1, 2 e 3, e 4 e 5 dessa matéria e estudar tudo de novo. Não adianta aprender assim na correria. Estou fazendo isso aqui para quem já sabe a matéria e quer treinar. O agricultor cultiva a terra. Quem é que cultiva a terra? O agricultor. Sujeito. Cultiva a terra é o predicado. O que eu fiz aqui, hein, cara? Achei, pronto. Quem é que cultiva a terra? O agricultor. Então, sujeito simples. Posso até colocar assim, olha que bacana. Adjunto adnominal, que agora eu não coloquei, né? O. Núcleo do sujeito simples, agricultor. Transitividade. Quem cultiva, cultiva alguma coisa. Outra coisa, cultivar é verbo significativo ou verbo de ligação? Verbo significativo. Qual que é a transitividade desse verbo significativo? Verbo transitivo direto. Cultiva o quê? Objeto. A terra, que é o objeto direto. Classificando o predicado, tem qualidade para o sujeito? Não. Tem qualidade para o objeto? Não. É verbo significativo ou verbo de ligação? Verbo significativo. Então, o predicado é verbal. 10.
Ela me ama. Quem é que me ama? Ela. Sujeito simples. Sobrou o quê? Me ama. Esse verbo me ama é verbo significativo. Desculpa, o verbo amar é verbo significativo ou verbo de ligação? Verbo significativo. Qual que é a transitividade dele? Quem ama, ama alguém. Ama quem? Me. Então, verbo transitivo direto. Tem um objeto? Tem o me. Direto. O que é me? Ela me ama. Ela ama eu. Tá? Classificando o predicado. Tem verbo significativo ou verbo de ligação? Verbo significativo. Tem qualificação para o sujeito? Não. Tem qualificação para o predicado? Não. Predicado verbal. Beleza? Número 11. Caiu uma caixa tóxica. Esse aqui já é pegadinha, tá? Esse aqui já estou começando a apertar. Quando você olha uma oração assim, ó, a tendência da nossa análise sintática é procurarmos o sujeito antes do verbo. Mas em concursos, especialmente em concursos, eles colocam o sujeito pós-posto ao verbo, justamente para pegar o sujeito. Então, como é que eu faço isso aqui? Aquela perguntinha que eu te ensinei, logo, acho que na aula 1. Quem é que caiu? Uma água tóxica. Beleza? Então, eu vou colocar esse aqui como sujeito. E esse aqui ficou como sendo o predicado, negrito e itálico. Uma água tóxica. Vou colocar aqui adjuntos adnominais. Uma e tóxica. Então, estou te falando que o núcleo é água. Transitividade. É um verbo de ligação ou verbo significativo? Verbo significativo. Tem alguma coisa depois dele? Precisa de complemento? Não. Então, verbo intransitivo. Tem objetos? Não, de jeito nenhum. Classifica o predicado. Tem alguma qualidade para o sujeito? Não. Tem alguma qualidade para o predicado? Não. Aí aparece um camarada e fala assim, peraí, mas tóxica é qualidade para água. Concordo com você, amigo. Mas tóxica é adjunto adnominal, não é predicativo do sujeito. E será predicado nominal somente os predicativos do sujeito. Ok? Então, predicado é verbal. 12. Teus irmãos, tu e eu tomaremos a decisão. Quem é que tomaremos a decisão? Teus irmãos, tu e eu. Sujeito composto. Transitividade. Quem toma, toma alguma coisa. Nesse caso aqui, o verbo tomar não é de beber, tá? Você tem que analisar só essa oração e esquecer da regência desse verbo, enquanto o verbo de tomar, de beber, tá? Então, essa transitividade. Ele tomou o quê? A decisão. Verbo significativo ou verbo de ligação? Verbo significativo. Ele tem um complemento depois dele? Sim. Tomou o quê? A decisão. Então, verbo transitivo direto. Tem objeto? Sim. A decisão, que é objeto direto. Vou separar aqui, então, o sujeito e esse aqui será o predicado. Predicado vai ser, vamos ver se a gente consegue acertar. Eu tenho um verbo significativo, não tenho qualidade para o sujeito, não tenho qualidade para o objeto. Então, predicado verbal. 13. Abraçaram-se, vencedor e vencido. Quem é que se abraçaram? Olha que doideira desse exemplo aqui. Vamos fazer a pergunta, né? Quem é que se abraçaram? Vencedor e vencido. Sujeito. Vencedor e vencido. Composto. Sujeito composto. Mais de um núcleo. Transitividade. Esse aqui que é a doideira. Quem abraça, abraça alguém. Abraçaram quem? Perceba a pergunta, velho. Quem abraça, abraça alguém. Abraçaram quem? Se. Então vamos lá. Se ou eles mesmos. Nesse caso aqui, aconteceu o se de um objeto direto reflexivo. Ou seja, ele manda a ação e recebe a ação. Olha que doideira. Então, a transitividade. Quem abraça, abraça alguém. Esse abraçar é verbo significativo ou verbo de ligação? Verbo significativo. Ele abraçou quem? Então, verbo transitivo direto.
Esse quem responde à pergunta do verbo transitivo direto, que é o se. Abraçaram quem? Se, ou seja, abraçaram eles mesmos, que no caso é o objeto direto reflexivo. Vou até botar esse negócio aqui, ó. Direto reflexivo. Lembra de reflexo no espelho? Predicado. Vamos ver se a gente consegue aqui. Quem é que abraçaram? Então esse aqui é o sujeito. O que sobrou é predicado. Pronto. Esse predicado tem alguma qualidade para o sujeito? Não. Tem alguma qualidade para o predicado, para o objeto? Também não. Então, predicado verbal. O verbo é significativo, que é abraçar, e está tudo certo. Esse era um exemplo um pouco mais difícil. Tá? Então, vamos lá, número 14. Esse aqui também é de lascar. Faltou coragem e competência aos governantes. Que é que faltou aos governantes? Coragem e competência. Isso aqui é doideira demais. Olha que delícia. O faltou é o predicado. Olha ele aí, ó. Como é que eu estou colocando isso, gente? O sujeito aqui é sublinhado. Então tá errado o que eu fiz. O sujeito é sublinhado. Desculpa aí, que é ao vivo mesmo. Isso aqui não é ensaiado nem treinado. Esse aqui vai ficar... Epa! Vai ficar negrito itálico. Que é que faltou aos governantes? Coragem e competência. Sujeito composto. Falta alguma coisa. Faltou a quem? Faltou aos governantes. Então é verbo transitivo indireto. Por causa da preposição objeto. Aos governantes. Olha lá, o a mais os que gera o aos. Predicado, tem alguma coisa falando do sujeito? Não. Tem algum termo falando do objeto? Também não. Então, o predicado é verbal. Número 15. Ele deixou uma obra originalíssima. Aquilo eu acabei mesmo. Então, o sujeito vai ficar sublinhado. Quem é que deixou uma obra originalíssima? Ele. Sujeito ele. Simples. Transitividade. É verbo significativo ou verbo de ligação? Verbo significativo. Qual que é a transitividade desse verbo significativo? Quem deixa, deixa alguma coisa. Deixou o quê? A pergunta o que é verbo transitivo direto. Objeto. Uma obra originalíssima. Vou colocar aqui, ó. Adjuntos de nominais. Uma e originalíssima. Predicado é o que sobrou aqui. Vou colocar em negrito e itálico. Predicado. Predicado vai ser verbo de ligação, não é não. É verbo significativo. Tem qualidade para o sujeito? Não. Tem qualidade para o objeto? Também não. Embora originalíssima seja uma qualidade para a obra, originalíssima é um adjunto adnominal, não um predicativo do objeto. Então, isso aqui vai ser um predicado verbal. 16. O poeta inovador enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. Credo que troço imenso. Quem é que enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância? O poeta inovador. Que droga, velho. É isso aqui, ó. Sujeito, o poeta inovador. Sujeito simples. Agora eu vou colocar aqui embaixo adjuntos adnominais. O e inovador. Transitividade é verbo significativo ou verbo de ligação? Verbo significativo. Ele tem trânsito. Quem envia alguma coisa a alguém. Ixi, então esse aqui está grande.
Enviou o quê? 2 longos trabalhos. A quem? Ao seu amigo de infância. Então, 2 perguntas correspondentes a 2 tipos de objeto. Objeto direto e objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Objetos. Agora esse aqui eu preciso de espaço, hein? 2 longos trabalhos é objeto direto. Ao seu amigo de infância é o indireto. Observe que o objeto indireto sempre vai ser preposicionado aí, o ao aí, ó. Agora, nesses objetos, a gente vai separar os adjuntos adnominais. Quais são? 2 longos. Deixa eu separar aqui, tá? 2 longos ao, que vai ser a preposição, seu de infância. Entendeu? De infância é uma qualidade para o amigo? Pode ser, mas é um adjunto adnominal. Não é nenhuma qualidade momentânea, é uma qualidade fixa. Ele só vai ser qualidade momentânea como predicativo se ele estiver ligado a um termo ao qual o transmite uma mensagem momentânea. Ah lá, então de infância não é. Predicado é o que sobrou. Ficou grande para dedéu. Isso aqui eu vou até copiar isso aqui, ó. Negrito e itálico. Vou copiar isso e vou colocar aqui embaixo, ó. Ah, não, é só para classificar. O poeta inovador enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. Verbo significativo ou verbo de ligação? Verbo significativo. Tem alguma qualidade para o poeta? Tem, mas uma qualidade fixa. Então não conta, que é um adjunto adnominal. Tem alguma qualidade para o objeto? Tem. Longo, que é um adjunto adnominal, e de infância, que é um adjunto adnominal. Então, isso aqui continua sendo predicado verbal, porque eu não tenho predicativos. Eu não tenho qualidades momentâneas. Repito, se não sabe essa matéria, volta lá no nos módulos estuda. Ok? 17. Todos tinham muito apreço pelo escritor. E essa aqui, hein? Quem é que tinham muito apreço pelo escritor? Todos. Sujeito simples. Esse verbo é verbo de ligação ou verbo significativo? Deixa eu botar isso aqui. Eu vou separar o sujeito do predicado. Transitividade. Tinham muito apreço pelo escritor. Quem tem alguma coisa, cara. Que doideira, hein? Então, tinha o quê? Esse verbo é significativo ou verbo de ligação? Verbo significativo, verbo significativo. Precisa de complemento? Sim. Quem tem alguma coisa. Ele teve o quê? Muito apreço. Verbo transitivo direto. Pelo escritor. Agora é que o bicho pega. Presta bastante atenção. Objeto direto. Muito apreço. Agora que vem um lance aqui que você já deve saber também. Complemento nominal, que é pelo escritor. Por que ele é complemento nominal? Porque ele completa o nome apreço, que é um substantivo abstrato, e ele não exerce a função ativa, e sim passiva. Olha só, tinha muito apreço. Apreço por quem? Pelo escritor. Beleza? Então, esse predicado vai ser... Tem qualidade para o sujeito? Não. Tem qualidade para o objeto? Não. Então, predicado verbal. Até agora só deu verbal. Número 18. Cecília tem o orgulho da filha. Quem é que tem orgulho da filha? Cecília. Já vou separar aqui em cima. Sujeito, o resto é predicado. Sujeito, Cecília. Sujeito, simples. Transitividade é um verbo de ligação ou verbo significativo? Verbo significativo. Esse verbo significativo, ele precisa de complemento? Vamos lá. Ele tem. Tem o quê? Orgulho. Então, ele tem orgulho. Se ele tem orgulho, ele tem orgulho de alguém. Bacana, eu estou lá na frente já. Então, ele tem o quê? Verbo transitivo direto. Tá errado? Verbo transitivo direto. Se vai ter verbo transitivo direto, vai ter o objeto direto aqui, que é orgulho. Ele tem orgulho. Orgulho de quem? Quem tem orgulho de alguma coisa ou de alguém. Ele tem orgulho da filha. Então, esse aqui é um complemento
nominal. Por que orgulho? Nesse caso aqui eu vi de cima. Vou dar preço. Esse aqui é orgulho. Esse orgulho aqui é um substantivo abstrato, ele vai ser preposicionado, né, e ele exige esse complemento. Esse complemento é chamado de complemento nominal. Então, complemento nominal da filha. Predicado, tem alguma qualidade para o sujeito? Não. Tem alguma qualidade para o objeto? Também não. Então, predicado é mais um verbal. Vamos lá. 19, mais outro difícil. Porra, por que eu botei esses troços difíceis assim? Ricardo estava consciente de tudo. Vamos fazer isso. Quem é que estava consciente de tudo? Ricardo, sujeito simples. Sobrou esse aqui, ó, que é o predicado. Então, sujeito Ricardo, simples. Transitividade. Epa! Tem verbo de ligação? Sim. Tem qualidade para o sujeito? Sim. Consciente. Então, esse verbo, imediatamente, ele se torna verbo intransitivo, que não pode ter objeto direto nem indireto depois de um verbo de ligação. Você já deve saber disso. Objeto, não há. Predicado, estava consciente de tudo. Tem qualidade para o sujeito? Tem, consciente. Ainda bem que apareceu um, né? Consciente a qualidade para o Ricardo. Estava verbo de ligação, criou um predicado nominal. Porém, você não pode deixar passar batido. Que quem fica consciente de alguma coisa. Então, esse aqui é um complemento nominal. O consciente é um substantivo abstrato, o de tudo é preposicionado e o consciente exige esse complemento. Olha só, falar só que é consciente não funciona. Eu tenho que falar consciente de quê? De tudo. Então, de tudo é complemento nominal. Beleza? Esse aqui, pelo menos, deu para divertir um pouco com alguma diferença. Número 20. Dona Aida serviu o patrão, pai de Marina, menina levada. Curuz. Quem é que serviu o patrão, pai de Marina, menina levada? Peguei isso tudo da internet, cara, não fiz nenhum. É Dona Aida. Então, esse aqui vai ser o predicado e esse aqui vai ser o sujeito. Sujeito simples, Dona Aida. Transitividade. Quem serve, serve alguém. Serviu quem? Peraí. É verbo de ligação ou verbo significativo? Verbo significativo. Beleza. Esse verbo significativo, ele precisa de complemento ou não? Precisa. Ele precisa de um objeto direto. Então, verbo transitivo direto. Servia quem? O patrão. Agora, onde é que vai entrar... peraí, deixa eu fazer isso aqui de baixo. Se é verbo transitivo direto, eu vou ter objeto direto, que é quem? O patrão. Sobrou pai de Marina, menina levada. Vamos fazer o seguinte. Isso aqui é um aposto. Por que é um aposto? Pai de Marina explica quem era o patrão. E menina levada explica quem é a Marina. Olha a qualidade para um e qualidade para outro. Tem dois apostos. Ah, mas não pode ter dois apostos. Pode ter 1000 apostos, se você quiser. Se não interessa. Tá? Cada oração é um tipo. Então, Dona Aida serviu o patrão. Pai de Marina, Marina, menina levada. Sujeito, Dona Aida, sujeito simples. Transitividade, verbo transitivo direto. Servia quem? O patrão. Objeto direto, o patrão. Aposto, pai de Marina. E menina levada, que também é aposto. Predicado, tem qualidade para o sujeito? Não. O verbo é significativo, o verbo de ligação, o verbo significativo, tem qualidade para o objeto? Também não. Então, verbo, predicado, verbal. Bora lutando contra o tempo, o vídeo para ficar grande. Drummond e Guimarães Rosa são dois grandes escritores, aquele na poesia e este na prosa. Opa, bora então. Quem é que são dois grandes escritores? Drummond e Guimarães Rosa, o que sobrou é predicado. O cara, é muito difícil falar e digitar, velho. É muito osso. Olha, deu tudo errado. Aí eu perdendo tempo. Negrito e itálico. Que isso que isso aqui não... Pronto. São dois grandes escritores. Aquele não poesia na prosa. Sujeito. Quem é que são dois grandes escritores? Drummond e Guimarães Rosa, mais conhecido como Gui Pink. Sujeito composto.
Transitividade. É verbo de ligação? Opa, é sim. Mas desse verbo de ligação tem qualidade? Tem. Grandes escritores. Então, depois de um verbo de ligação, se tiver qualidade, ele vira um predicativo do sujeito, impedindo com que o verbo se torne verbo transitivo. Então, o verbo será intransitivo. Objetos não há. Dois grandes escritores, eu vou colocar aqui que são predicativos do sujeito. Dois grandes escritores. E o predicado? São dois grandes escritores. Aqui na poesia tem qualidade para o sujeito? Tem. Tem verbo de ligação? Também tem. Predicado nominal. Peraí, o que nós vamos fazer com aquele lance ali? Aquele na poesia e este na prosa. Poxa, está explicando como ele era grande, um na prosa e um outro na poesia. Então, uma explicação, uma informação adicional a um texto. Isso é chamado de quê? Aposto. Aquele na poesia, Drummond. E este na prosa, Kipling. Pronto. Beleza? Partiu para a próxima aqui. 22. Senhor presidente, queremos nossos direitos. Sujeito. Quem é que queremos? Nós. Oculto. Eita. Desinencial ou elíptico. Transitividade. O verbo querer é verbo de ligação ou verbo significativo? É um verbo significativo. Quem quer alguma coisa. Quer o quê? Nossos direitos. Então, é verbo significativo que manda para verbo transitivo, direto, objeto, direto, nossos direitos. Predicado. Predicado é tudo, né, cara? Não deu para tirar o sujeito, então vai ser itálico e negrito. Só tem que esse senhor presidente, eu estou gritando, eu estou chamando, eu estou convocando alguém para ouvir esse discurso meu. Olha, queremos nossos direitos, ouviu, senhor presidente? Então, senhor presidente é um vocativo. Beleza? Opa, botei no lugar errado. Eita! Predicado aqui, vou colocar aqui vocativo. Desculpa aí, viu, gente? É porque vai chegando no final assim, a cabeça dá um nó. Senhor presidente. Predicado, tem alguma qualidade para nós? Não. Tem alguma qualidade para o objeto? Também não. Então, predicado verbal. Vamos lá, então. Senhor presidente, queremos nossos direitos. Sujeito oculto, transitividade, bacana. 23. Ó Cristo, iluminai-me minhas decisões. Eita, hein? Doideira isso aqui. Ó Cristo. O que é isso, hein? Iluminai quem? Eu estou chamando por Cristo para iluminar alguém. Iluminai. Eu ilumino, tu iluminas, ele ilumina. Nós iluminamos, vós iluminais, eles iluminam. Eu estou pedindo aqui um sujeito oculto de um imperativo. Você já ouviu falar em voz imperativa? Pois é, tem a voz imperativa aqui, que é imperativo tira um S e traz o tu ou o vós para cá menos o S. Então aqui eu tenho um imperativo. Então o sujeito é oculto, desinencial ou elíptico. Transitividade. Quem ilumina, ilumina alguma coisa, com a lanterna, ilumina algum lugar. Iluminar o quê? Ou iluminar quem? Eu mesmo. Doideira, hein, velho? Então, o verbo iluminar é verbo significativo ou verbo de ligação? Verbo significativo. Beleza, mais um passo. Quem ilumina, ilumina alguém ou alguma coisa. Iluminar quem? Eu mesmo. Me. Então, verbo transitivo direto. Objeto, direto. Me. Eu mesmo. Sobrou tudo. Em minhas decisões, observe que não muda. O verbo iluminar, ele só pede para ser só pede como complemento um objeto direto. Quem ilumina, ilumina alguma coisa. Em minhas decisões não altera nada. Então, se eu falar, ó Cristo, iluminai-me, já funciona. Em minhas decisões apareceu de bobeira. Como é que é esse lance de bobeira que a gente acostumou a falar? Adjunto adverbial. Em minhas decisões.
Classifica o predicado. Eu estou dando alguma qualidade para o Cristo? Não. Para o Iluminai, que está atrás ali, o sujeito também não. Alguma qualidade para o objeto? Também não. O verbo é verbo de ligação ou verbo significativo? Verbo significativo. Então o predicado é verbal. Mesmo assim eu não consegui ficar livre do ó Cristo. O ó Cristo, eu estou chamando o cara. Pô, ó Cristo. Então é um vocativo. Ó Cristo. Beleza? 24. A vida de Moisés, grande profeta, foi filmada. Doido isso. Quem é que foi filmada? Aqui, ó. Quem é que foi filmada? A vida de Moisés. Sujeito. O que sobrou é predicado. Então, sujeito simples Dá para colocar aqui um adjunto adnominal? Cabe, não cabe? Aqui, ó. Adjunto adnominal de Moisés. Transitividade. É verbo de ligação? Epa, é. Tem qualidade a vida de Moisés foi filmada. Tem qualidade para a vida de Moisés? Tem, filmada. Aí aparece um camarada e fala assim, peraí, mas filmada não é qualidade. Eu tenho como sair fora disso numa prova. Quer ver como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o que deve ser feito, depois eu te explico. Verbo de ligação, então, quer dizer que ele tem uma ligação com o predicativo, ele se torna um verbo intransitivo. Objeto, não há. Predicado. Grande profeta foi filmada. Tem um verbo de ligação, mas predicativo do sujeito, rola um predicado nominal. Agora eu vou fazer a vida de Moisés, grande profeta. Grande profeta não é Moisés? Eu não estou explicando Moisés? Então isso é o quê? Aposto. Grande profeta. Vamos voltar agora naquela questão que eu te ofereci. E se eu falar que foi filmada, se eu cismar que o termo filmada não é qualidade. Bom, se você cismar que não é qualidade, basta pluralizar. Porque se ele não for, cara, vai dar problema. Quer ver aqui, olha? O legado de Moisés foi filmado. Ah, foi filmado? Mudou? Mudou. Alterou? Alterou. Sofreu mudança de gênero? Sofreu. Então, se sofreu, não pode ser nada relativo a verbo. Não pode ser nada relativo a adjunto adverbial. Então, isso só pode ser um predicativo do sujeito. Ok? Então, verbo de ligação mais predicativo do sujeito, eu vou formar um predicado nominal. Então, você quer que deixe isso aqui? Eu vou apagar tudo depois, de qualquer forma, então deixa aí, depois eu apago tudo. Você vai pegar esse exercício para fazer de outro lado, né? Ela viu um homem apressado. Ela viu um homem. Quem é que viu? Ela. Não é esse, é esse. Sobrou o predicado. Quem é que viu? Ela. Sujeito simples. Transitividade. Quem vê, vê alguém. Viu quem? Um homem apressado. Espera só um minutinho, cara. Eu vou fazer o seguinte aqui. Esse verbo ver é verbo de ligação ou verbo significativo? Verbo significativo. Por que esse apressado não ficou, hein? Pronto. Verbo significativo. Esse verbo significativo ele exige complemento. Vamos ver. Quem vê, vê alguém ou vê alguma coisa. Ele viu quem? Um homem apressado. Então, é um verbo transitivo direto. Que objeto que é? Objeto direto. Predicado. Tem qualidade para sujeito? Não. Tem qualidade para objeto? Opa, agora vamos lá. O homem é originalmente apressado? Não. No instante que ela viu um homem que naquele instante estava apressado. Então, a qualidade de apressado é uma qualidade momentânea. Então, qualidade momentânea mais verbo significativo gera um predicado, verbo nominal. Eu acho que só deu esse em tudo até agora. Então, eu vou colocar aqui, apressado é predicativo do objeto apressado. Beleza? Então tá, ó.
Cuidado com esse aqui que é um pouquinho mais difícil, mas dá para raciocinar. Beleza. 26. Chamei-o de ladrão. Quem é chamei? Eu. O sujeito está oculto, desinencial ou elíptico. Quem chama, chama alguém. Chamei quem? Ele. O verbo é de ligação ou o verbo significativo? O verbo significativo. O verbo chamar precisa de complemento? Quem chama, chama alguém ou alguma coisa. Então, peraí. Chamei quem? Verbo transitivo direto. Objeto direto. Ele. Desculpa. Você. Predicado. Peraí. Eu chamei alguém e na hora que eu o chamei, eu ainda o chamei de ladrão. Então, essa qualidade de ladrão ela é momentânea. Então, isso aqui é um predicativo do objeto. Eu chamei uma pessoa e ainda quando eu a chamei, que eu convoquei a sua presença, eu ainda atribuí a essa pessoa a qualidade de ladrão. Então, predicativo do objeto de ladrão. Predicado, verbo significativo mais predicativo, predicado, verbo nominal. Ok? Acho que está tudo pronto. Sujeito oculto, designação elíptica, atividade bacana. Bom, o que você vai fazer agora? Você vai refazer esses exercícios. Carlão, você errou aí em 2, 3, 4. Bom, para você falar que eu errei, por favor, ache uma referência que prove o contrário, para a gente poder discutir, tá? Porque eu também pesquiso muito. Então, para eu colocar esse exercício aqui, eu já pesquisei, já olhei em livros e etc. Então, se você acha que a sua opinião está certa, se você tem uma nova correção, ótimo, manda para mim. Mas mande com referência bibliográfica. Não mande só porque você acha, não. Porque achar por achar, a gente vai achar 200 lances aí que não vão bater. Tá? Não estou duvidando da sua capacidade, só estou pedindo para você colocar referências. Outro lance. Você vai lá nesse endereço agora, ó. nirvana.com. Eu vou lá com você, vou uma vez aqui para você ver como é que faz, ó. Você chega lá, vai nessa aba aqui, ó, videoaulas do Carlão, e lá para baixo você vai encontrar esses exercícios. Eu vou ver se eu consigo dividir esses blocos aqui, porque tem agora exercícios sobre figuras de linguagem. Está tudo misturado aqui, está tudo com link, né? Lógico, né? Esse aqui é exercício sobre figura de linguagem, que eu vou terminar essa semana. E vou colocar aqui, ó, depois do link aposto e vocativo, eu vou colocar, antes do curso de figuras de linguagem, eu vou colocar esses exercícios para você fazer. Beleza? Então você vai lá, faz o exercício, faz os lances que estão lá, qualquer problema você me chama. Outra coisinha, se você quiser mais material, eu deixei esse link aqui, ó, de 2 links, aliás, de um site que eu achei, chama Minas Concursos. Você vai lá, você pode adquirir o produto dos caras, eu já dei uma olhada, é um produto massa, eu curti bastante. Se você quiser lá adquirir, para ter um produto, um reforço aí, você pode adquirir que eu aprovo, isso é um negócio massa. Se não, quiser ficar só comigo aqui mesmo, a gente vai tocando e você vai entendendo do mesmo jeito, tá? Então eu te aguardo no próximo vídeo, bons estudos, garra firme, que a gente vai chegar lá. Beijão e até mais.